Pai, repara, Deus, os seus pais, Senhor, netos, Senhor, meu Deus, repara, Senhor, que é para a tua obra que os teus pais e os pais trazem diante de ti. Repara, Paizinho e eterno, é o gozo do coração, o reconhecimento do coração, que eles dizem diante de todos, Pai, que essas crianças de pertençem ao Pai Santo e Eterno, assim como todas escondidas, Pai. Quando fazemos um voto aqui, como fez o Senhor dos pais, o Pai da vida, significa, Pai Santo e Eterno, que o Senhor tem o controle sobre ele. Significa, Pai amado e eterno, que ele assume toda a responsabilidade de criá-los diante de ti. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus, que seja, Senhor, a tua mão poderosa, como João, seja, Senhor, a tua mão poderosa, como a Danúbio, para que eles possam, Senhor Deus, criar com perfeição, Senhor Deus, do teu servo, que agora, Senhor, é ofertado a ti. Que ele seja o Senhor provido, seu Pai amado e eterno, nessa sabedoria. Que ele seja o Senhor, meu Deus, provido, seu Pai amado e eterno, de bens materiais. Que a sua casa seja uma bênção. Que os seus filhos sejam uma bênção. Que o seu lar seja uma bênção. Que os seus parentes sejam uma bênção. Tanto o Pai quanto eles quiserem, seja para a honra e glória do teu nome. Deixa eu sentar Ouvi falar do Celebrando a Recuperação. Fui conhecê-lo, mas somente por curiosidade. E eu preciso dividir com todos vocês que eu gostaria que o Celebrando a Nova Vida, como muitos o chamam, deveria ser pelo menos 2 vezes por semana. Meus problemas existem, mas estou aprendendo a lidar com eles. Nesse programa de recuperação, aprendemos que só posso mudar a mim mesma e a mais ninguém. Eu sei que todos que estão ouvindo a irmã Nilce ler esta carta, com certeza têm dificuldade em alguma área da sua vida. Ou conhece alguém que o tem. E temos pessoas na nossa igreja que Deus tem capacitado para nos ajudar. Por que não quebrar as barreiras e vir conhecer o programa? Pedir a irmã para que pudesse escrever. Talvez eu não consiga me expressar só com palavras. Não vou citar nomes, mas a todos os líderes que Deus os abençoe e que continuem, que famílias sejam restauradas, como a minha está sendo. Eu gostaria de ouvir testemunhos de irmãos contando o que Deus fez e está fazendo através desse programa. Que o Papai do Céu os abençoe de forma sobrenatural. Termina assim, Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Gente, esse é um testemunho de uma participante do Celebrando a Nova Vida. E quando ela me falou que ela queria dar esse testemunho aqui na frente, eu fiquei tão feliz. Por que você não vai? Ela, eu faço uma carta. Falei, tudo bem, eu leio. E assim, isso é importante para a gente ver que com tão pouco tempo, a gente começou em março, né, pessoal? Com tão pouco tempo, a gente já tem frutos. Já estamos colhendo frutos dessa nossa árvore que ainda é uma sementinha, mas já está dando frutos. E o que eu queria falar com vocês é o seguinte: vamos tomar para nós o exemplo dessa irmã. O Celebrando a Nova Vida, ele não é para pessoas que são exclusivamente alcoólatras, ele não é para pessoas que são exclusivamente dependentes químicas de qualquer tipo de droga. Ele é para você, para mim. Eu estou sendo trabalhada. Ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando, não existe. No Celebrando a Nova Vida não existe psicólogo, não existe terapeuta, não existe psiquiatra, nada disso. Existem pessoas que se colocam nas mãos de Deus e que, mediante a palavra de Deus, têm mudado suas próprias vidas, e com isso outras pessoas têm visto a mudança dessas vidas e mudado também.
mediante o que está escrito na palavra de Deus. Então, assim, eu convido vocês a fazerem como essa irmã, que não quer se identificar, lógico, vamos respeitar. E façam como ela. Venham ao Celebrando a Nova Vida, às sextas-feiras, às 20 horas, todos serão bem recebidos para a honra e a glória do nome de Deus. Glória a Deus. Vamos estar servindo ao Senhor com nossas ofertas, cantando o hino 400. namorados, casados ou não casados, ou amigos, ou aqueles que você está de olho, assim, falando, oportunidade para você convidar também para ele vir jantar, despretensiosamente, é claro. Então, domingo ou sábado que vem às 20, a partir das 20 horas, estamos aqui no salão, aqui, vai estar todo ornamentado para isso. Olha, tem até umas fotos ali de outros jantares que aconteceram antes ali. Ah, que bacana. Olha só,
O motivo vai ser preto e branco. Você pode ir de preto e branco, pode ir só de branco, só de preto, mas não pode ir de outra cor. Nada de azul, vermelho, amarelo, rosa, não. É preto e branco, tá? É o motivo do jantar. Você pode ir com qualquer roupa dentro dessas duas cores. Não perca, o momento vai ser muito bom. Vamos ter ali brincadeiras, descontrações, brindes, lembranças que vão estar sendo entregues para os casais. Nós já tivemos alguns outros passados aí que foi uma beleza, um sucesso. Se você ficar de fora disso, você vai perder mais essa oportunidade. Já temos muitos inscritos e está faltando ainda tempo por aí. Então, sábado que vem, 20 horas, me procure alguém da equipe de casais no final do culto. Faça a sua inscrição hoje, porque depois aí fica difícil para você. Tá bom? Já está? 2 namorados. 12 horas com Jesus, já avisei. Vai começar domingo que vem, a partir de que horas? 6 horas da manhã até às 6 da tarde. Glória a Deus. Dentro dos nossos avisos, desejos. Daqui a pouquinho, bem, só um pouquinho que nós. Deus tem abençoado em relação a filhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, na tua presença, Pai, Senhor, por tua onibenevolência, Pai, nós podemos apresentar esta noite, Pai, também este pequenino, Pai, Marcos, Pai querido, que os seus pais, Luiz Biel, Senhor e Adriana, possam, Pai, criá-lo, Pai, na tua presença, debaixo da tua proteção, meu Deus, e que eles alcancem, Pai, o teu favor, e que eles possam, Pai, ver seu filho, Marcos, crescer, como cresceu Jesus Cristo, teu filho, Pai, em estatura, em graça, diante dos homens, Pai, e diante de ti, Paizinho querido. Recebe, Pai, esta oferta, em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Uma salva de palmas para o Marcos. Ó Senhor, nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. E ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tá, gente? Vocês acompanharam minha trajetória, desesperada, de não ser ninguém na vida, essas coisas, blá blá blá. Só que entrar na faculdade não quer dizer muita coisa, né? Porque, tipo assim, o mundo é capitalista. Se você tá na faculdade, não quer dizer que você tem dinheiro. Então, você não é ninguém do mesmo jeito. Só que eu tava muito desesperada, porque eu precisava de um emprego. Aí, o que aconteceu? Eu colocar mandioca. Eu mandei mandioca rapidinho, só pra ver. Mandioca. Pra fazer uns esqueminha lá e tal, pra já emprego pra mim. E, gente, tipo assim, quando o negócio é de Deus, cara, não tem pra ninguém, sabe? Tipo assim, por quê? Eu tô falando muito, tipo assim, é porque assim, quando é de Deus, vai acontecer, entendeu? Eu fiquei uma morrendo de medo de dar certo, porque eu sou novinha e tal, parará. Só que chegou lá, olha a minha entrevista, o Jaco perguntou que curso eu fazia e se eu sabia mexer no Excel. Eu falei, sabia, né? Aí ele, tá, pra contratar, viu? A gente saiu fazendo a dancinha da vitória, foi? Pois é. Então, gente, eu tô aqui pra testemunhar, porque agora eu tô trabalhando, ganhando dinheiro e tal. E tipo assim, eu só quero compartilhar outra coisa com vocês, porque eu comecei o ano bem desanimada, assim, bem frustrada mesmo. Tava decidida a deixar a vida me levar esse ano. Só que a minha professora de escola musical, a Paulinha, deu a ideia da gente fazer um caderno e colocar nossos planos, tudo que a gente queria conquistar esse ano. Aí eu, não tô fazendo nada, vou fazer. Aí eu coloquei outras coisinhas e tal, parará, nem botei muita fé assim, né? Eu orei e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. O que o Senhor tem pra mim é o melhor. É fácil falar isso, mas ver não é difícil. Aí tá, e eu tava olhando aí nesse dia, gente, 99% do meu caderninho de planos tá completo. Tipo assim, no primeiro semestre do ano eu já conquistei 90%, assim, tipo, eu tô mastigada, assim, tá botando umas coisinhas muito importantes, mas acho que até o final do ano você vai me dar. E é isso, gente. Amém.
fora. Porque o nosso Deus, ele é tremendo. Amém? Obrigado. Glória ao teu nome, Senhor.
Deus é conhecedor de todas as coisas, Deus que conhece o futuro, Deus que conhece o presente.
conhece o passado, que certamente tem um plano para nós essa noite. Eu estou feliz pela essa oportunidade, por ter um amigo como o pastor Genivaldo, que tem me ajudado na caminhada da vida cristã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 73. Vamos meditar um pouco sobre ele essa noite. Da igreja de onde eu vinha, quando eu chegava, eu disse: não me foi ensinado, eu vou levar um susto, mas eu não vou me demorar muito. Pode ter certeza. O versículo 1 vai dizer assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Eu queria que você colocasse a sua cabeça mais um instante para nos fazermos mais uma oração. Senhor Deus, o Senhor sabe todas as vezes que me ponho no púlpito para pregar ou para falar. Eu tenho, Deus, diante de Ti uma grande responsabilidade. E eu sei, Senhor, eu sei que o Senhor quer falar comigo essa noite. Por isso eu te peço, a Deus, me coloco aqui diante de Ti, como profeta do Senhor, como alguém que ministra a Tua palavra. Alcança essa noite os corações. Traz-nos uma palavra, Deus, não aquilo que esperamos ouvir, mas aquilo que o Senhor nos quer falar. O Senhor é Deus que fala hoje, o Senhor é Deus que falou ontem e continua falando. Então, meu Senhor, essa noite eu te peço, Pai, toma-me pela mão direita e age segundo o seu querer na minha vida, no meu coração e no coração da tua igreja. Assim te peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, a caminhada da vida cristã é cheia de dificuldades. É uma caminhada de lutas. É uma caminhada de problemas. Mas Jesus antecipou isso. Ele disse lá em João 16, capítulo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós mesmo sabendo que nós estamos seguindo um vencedor, que nós estamos seguindo um campeão, um vitorioso, a nossa mente vacila, nossos pensamentos oscilam, nossos pés vacilam. Dúvidas, questionamentos, desapontamentos com a realidade da vida, decepções, frustrações, choros, lamentações. Muitas vezes nosso caminhar está impregnado de todas essas coisas. Situações que nos levam ao desânimo, que nos levam à depressão. Perdemos o sabor de viver e muitas vezes a motivação da vida. Olha, queridos, mas isso não é privilégio nosso, por assim dizer. Grandes homens da Bíblia também passaram por isso. Passaram por esses pensamentos. Eu poderia citar vários deles aqui. Vou trazer apenas dois nesse momento. Elias, depois de vencer uma batalha com os profetas de Baal, fugiu, se escondeu, porque foi perseguido por uma mulher. E lá em 1 Reis 19, versículo 4, ele está em desalento, está em tristeza na alma. E depois de caminhar um dia, ele sentou debaixo de um pé de zimbro, e a Bíblia diz que ele pediu a morte. Basta, toma agora a minha alma, Senhor, pois não sou melhor do que os meus pais. Isso depois de haver conquistado uma grande vitória. Jonas é um outro personagem da Bíblia que no final do seu livro demonstrou toda a insatisfação com Deus.
a tristeza e a raiva estavam no seu coração. O que disse ele depois que Deus não quis mais fazer o mal, não quis mais, repito, fazer o mal ao povo de Nínive, a quem ele estivera incumbido de pregar. Ele simplesmente disse: eu sabia que o Senhor era bom, eu sabia que o Senhor era paciente, eu sabia que o Senhor estava pronto para mudar de ideia. Acaba agora com a minha vida, eu não tenho mais prazer de viver. Mas, meus irmãos, por que estou lhes dizendo isso essa noite? É porque neste salmo que nós iremos falar, nos ateremos à vida de um homem que não é dos mais conhecidos da Bíblia, mas ele é um profeta de Deus, era um homem chamado por Deus, um homem que tinha conhecimento de Deus, relacionamento com Deus. Mas logo no início do seu salmo, ele admite: eu sei que Deus é bom, mas os meus pés vacilaram. Eu sei que Deus é bom para com Israel, mas eu quase caí. Mas quem é este homem? Ele diz: na verdade, Deus é bom para com os puros de coração. Este homem, Asaf, era o ministro de louvor. Este homem escreveu 12 salmos da Bíblia. Escreveu o Salmo 50, depois 73 para frente até 84. Os estudiosos afirmam que esses salmos são da lavra, da escrita de Asaf. Ele era um homem que tinha conhecimento com Deus. Quando Davi tornou-se rei, conduziu o povo a um avivamento espiritual. Naquele avivamento, Asaf estava presente. Lá em 1 Crônicas 16 está dito que ele era o chefe dos levitas, daqueles que cantavam na igreja. Ele era o responsável pela organização do culto, pela organização, pela ministração do louvor. Estou querendo assinalar aqui aos irmãos que nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de alguém que tinha intimidade, que tinha relacionamento com Deus. Responsável pela música, responsável pela orientação, responsável pelo ensino dos seus filhos do tabernáculo. Lá em 2 Crônica está afirmado que ele era um profeta. O rei Ezequias, na reinauguração do templo, quando ele manda abrir o templo, ele determina que se cantem os hinos de Davi e do profeta Asaf. Ele era lembrado como um profeta durante aquela história. Era um homem que tinha esse relacionamento com Deus, que tinha os seus filhos na casa de Deus. Os seus filhos também entraram na ministração do templo na casa do Senhor. Toda a sua experiência de vida, toda a sua experiência com Deus, Asaf passou para os seus filhos. E eles aprenderam a louvar o Senhor, eles aprenderam a estar na casa do Senhor, a viver na presença do Senhor. Mas o que aconteceu então a esse homem? O que lhe ocorreu para que durante a sua caminhada ele pudesse escrever um salmo com tamanha franqueza, abrindo o seu coração? O que ocorreu a ele? Em algum momento, durante a história de sua vida, Asaf muda o foco. Inicialmente, ele estava no tabernáculo, ele estava sempre adorando a Deus, o seu foco era Deus, os seus olhos estavam voltados para Deus, a sua vida toda estava disciplinada, voltada para a presença do Senhor. Mas em um momento, muda o seu foco e ele entra numa crise espiritual, quase faz cair. Deus é bom,
ele diz: mas os meus pés vacilaram, os meus pés começaram a escorregar e eu quase caí. Olha o que diz o versículo. Caminhamos um pouco mais. Asaf olha ao redor. Ele deixou de olhar para Deus e todos os benefícios que Deus havia feito na sua vida e começou a olhar em volta. Asaf invejou. Repito, Asaf invejou aqueles que não eram reis, aqueles que viviam segundo o curso do mundo. Asaf olhou para aqueles que estavam à sua volta e invejou. E da forma mais honesta possível, ele começa a relatar isso. Isso não são coisas que se anda lardeando por aí. Ninguém anda contando ou dizendo que inveja outrem. Não, ninguém fala isso. Isso é algo que se sente no profundo do coração. É algo que está escondido. Mas Asaf declara publicamente, porque o salmo é cantado, ele diz: eu invejei, eu tive inveja dos arrogantes. Acompanhe comigo. Por quê? Olha o que diz o texto: eu tive inveja dos arrogantes, porque eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável, eles são sarados. Eles têm prosperidade física, eles têm prosperidade emocional, financeira. Fim de semana eles viajam, vão acampar, eles vão curtir o sol. Em vez de vir para a igreja, eu estou aqui. Mas eles estão curtindo a vida. Eles estão livres de fardo de todos os dias. Diz o versículo 5: não são atingidos por doença como os outros homens. Na linguagem de hoje diz que eles não sofrem como os outros, eles não têm as aflições, não têm as preocupações do dia a dia. É evidente que ele está generalizando. É evidente que ele não está falando de todos os homens, de todas as pessoas. Ele está falando daquelas pessoas que estavam em volta dele. Notem, meus irmãos, eles não têm preocupações, eles não ficam na fila dos hospitais, eles viajam, às vezes de jatinho, vão passar final de semana em outro país. Seu patrimônio se multiplica 20 vezes mais, enquanto o meu continua o mesmo. Eu luto, trabalho, batalho, meu patrimônio não aumenta. Asaf está olhando para isso. Por isso eles estão orgulhosos, diz o texto. Eles andam empinados. Eles tramam, diz o versículo 7. Eles armam para se darem bem. É esta vida que Asaf está olhando agora. Zombam com más intenções, em sua arrogância, com opressão. São opressores, são maus patrões, oprimem os empregados. E Asaf está tendo inveja dessas pessoas. Abre a boca para o mal de Deus. Com a língua se aposta da terra: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Asaf está admirando essas pessoas. Eu tenho um colega de trabalho, ele foi aposentado agora recentemente, novo, com problema de coração. Se diz ateu. Às vezes ele volta ao trabalho, e às vezes em algumas discussões eu digo para ele que ele é ator, que não é ateu, porque ele não tem convicções, na verdade, do que é o ateísmo.
E ele diz assim: olha só, o meu contra-cheque nem desconta imposto de renda. Eu estou melhor do que você. Eu estou melhor do que todo mundo. Mas ele não atribui isso a Deus. Ele acha que é merecedor daquilo. Eles são assim. E às vezes você olha, mas é mesmo, rapaz. Eu trabalho, mas acabou. Meu desconto imposto de renda, e todo mundo desconta. Ele tem um probleminha no coração, está lá do mesmo jeito, não morre nem nada. Claro. Falando de Deus, e ele fala coisas absurdas a respeito de Deus. E essas pessoas são populares. Olha o que diz o versículo seguinte: por isso o seu povo se volta para eles, bebe suas palavras. Eles são populares. Eles têm sempre alguém para carregar a mala. Eles que ditam como se deve andar, como se deve vestir, como se deve falar, como se deve viver. É assim que eles vivem. E Asaf está a admirar e a invejar essas pessoas. As pessoas se reúnem para ouvi-los. Eles são formadores de opiniões. As pessoas querem saber o que eles pensam. As pessoas querem entender como eles vivem. E eles dizem: Deus não tem conhecimento disso. Eles estão aí, uma boa. Assim são os ímpios, diz o 12, sempre despreocupados. Aumentam suas riquezas. É difícil competir. Repito, 20 vezes mais em pouco tempo. E você trabalha, luta. Eles não estão nem aí, como aquele filme. Estão curtindo a vida adoidada. E Asaf está de olho nessas pessoas. Mas vocês acham que depois que Asaf começa a olhar para si, ele passa a pensar diferente? Não. Olha o que ele faz no versículo 13. Asaf lamenta a sua condição de servo, a sua condição de levita, a sua condição de adorador. Certamente foi inútil manter puro o coração. Certamente e lavar as mãos na inocência, pois sou o dia inteiro afligido e todas as manhãs sou castigado. Ele faz uma avaliação da sua própria vida agora diante de Deus. E ele começa a pensar quanto tempo que ele gastou da vida. Será que vale a pena? A sua avaliação é que a santidade não compensava, porque ele era afligido constantemente. Que adianta manter ele separado, pensava ele. Que adianta consagrar a minha vida a Deus, pensava ele. Que adianta gastar tempo dedicando-se a Deus, vindo à igreja, comprometendo-se com Deus, orando, consagrando, vivendo para Deus. Que adianta se eu sofro os mesmos males? O que adianta isso? O que aconteceu? Questionava-se como que as pessoas não crentes ao seu redor poderiam ser tão felizes. Só de pensar a respeito, mais angustiado ele ficava. Como poderia um Deus justo permitir isso? Como? Mas quando ele se deu conta disso? Até quando durou essa crise? Até que Asaf, o servo de Deus, entra no santuário. E aí, no versículo 17, até que entrei no santuário, e então compreendi o destino dos ímpios.
Asaf volta agora o seu olhar para Deus. Ele retoma o foco. Ele entra na presença de Deus. Ele quer novamente entender e se permitir ser tocado por Deus. E ao entrar no santuário de Deus, notem, Asaf era o ministro, Asaf estava no tabernáculo, Asaf era responsável pela adoração. O que estou querendo dizer aos irmãos aqui essa noite é que, mesmo nessas condições, ele se sentia distante. E ao entrar no santuário, ao aproximar-se de Deus, ele tem uma revelação de Deus. Que revelação é esta? Por meio da palavra, nós entendemos. E ele começa a compreender a sua real situação e o quanto estava afastado de Deus. Olha os versículos 21 e 22. Asaf não conseguia adorar verdadeiramente quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo, falando com Deus, era como de um animal irracional, diz a linguagem de hoje. O versículo 21, a revista Corrigida diz: quando meu coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido. O coração de Asaf secou. Não havia prazer, não havia alegria. Os louvores já não eram agradáveis, já não me tocavam. O coração não estava mais sensível. Vinha à presença de Deus para adorar, mas era indiferente. Não significava nada. As palavras das músicas cantadas não me diziam nada. Era indiferente. Se tornou embrutecido. O seu culto não tinha alegria, o seu culto não tinha sorriso, o seu culto não tinha aplausos, o seu coração não era agradecido. Note que quando ele entra na presença de Deus, ele se dá conta de quanto ele está longe. Ao invés de prestar atenção no ministrado, remoía as situações. Será que você entende como Asaf se sentia? Ele estava se tornando insensível às coisas de Deus. E ele só se dá conta disso quando ele volta o seu olhar para Deus e vê o quanto que ele precisava ser agradecido. E viu quanto ele precisava entregar mais a sua vida para Deus. E logo ele compreende o fim daqueles que não estão na presença de Deus. Ele vê que é passageiro. Ele compreende o fim daqueles que não servem a Deus. Ele entende que o mundo é passageiro. Entende que aquela alegria é efêmera, ele entende que todas aquelas coisas que ele então invejava, ele começa a compreender que é melhor estar perto de Deus. Certamente 18 dos pões em terrenos escorregadios, fazes cair na ruína, são destruídos rapidamente, são como um sonho. A Bíblia diz que a vida é como um conto ligeiro que passa rapidamente. Ele afirma isso aqui. Eles vão desaparecer rapidamente. Asaf entendeu que apesar
Ele é o Deus que tem todas as coisas sob controle. Tudo está debaixo das mãos do Senhor. E ao seu tempo, todas as coisas hão de acontecer conforme os seus decretos, conforme a sua palavra. Ele entendeu, queridos, a segurança de estar perto do Senhor. Olha o que diz o versículo 23. Contudo, eu sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Quando eu entro no templo, na presença do Senhor, no santuário, eu entendo, ou mesmo que eu não entenda o porquê do meu sofrimento, eu entendo que o soberano Deus é quem está me sustentando. Eu entendo que é Ele que está me guardando. Eu entendo que se eu não cair ainda, é porque me mantém de pé. Glória a Deus. Em meu sofrimento, o servo de Deus nunca está sozinho. É Ele quem anda com você. É Ele quem guarda. Mas você compreende isso quando se está diante de Deus. Quando se afasta dele, só nos vem críticas, murmurações, tornando-nos especialistas em criticar, em dizer, olha, que não vai dar certo, que não vai funcionar. Mas quando se está diante de Deus, não. Nós sempre olhamos as coisas de forma diferente e entendemos que precisamos melhorar diante do Senhor. Porque todas as vezes que temos um encontro com Deus, nós entendemos que a nossa vida precisa ser transformada. Quando nos aproximamos da santidade de Deus, como Isaías se aproximou, e tem um encontro, uma visão com Deus, ele olha para si e se vê pecador. Ele é profeta de Deus, mas olha e se vê pecador, porque vê as suas falhas. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus e retorna ao santuário, você começa a olhar mais para si, começa a olhar mais para os seus defeitos, começa a olhar mais para os seus problemas interiores e começa a dizer, Deus muda a minha vida, Deus muda a minha vida, Deus muda o meu coração, Deus muda a minha mente, Deus transforma-me. Tu que diriges a minha vida, diz o versículo 24. Tu me diriges com teu conselho, depois me receberás com honra. Eu sei que estarei diante do Senhor. Eu sei que vou estar na presença do Senhor. E depois de ele fazer essa leitura, ele se pergunta, a quem tenho no céu senão a ti? E na terra, o que desejo mais além de ti? Notem, queridos, o que desejo mais além de ti? Quando Asaf retorna ao santuário, ele entende que estava valorizando muito mais as coisas terrenas, mas aqui ele percebe, a quem vou desejar mais? E aí a sua alma anseia por Deus, ele quer Deus, ele quer viver na presença de Deus, ele quer estar diante de Deus, porque ele descobre que o mais importante é ter prazer na presença do Senhor, é ter alegria diante de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 26, o meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. Eu posso ser abatido, eu posso enfrentar a luta, eu posso dar o sinal, mas Deus vai me fortalecer. Deus vai continuar me dando vitória. Mesmo que eu esteja me sentindo fraco, ou que você esteja se sentindo fraco, acredite, Deus é a tua força essa noite. Deus é a força da tua vida. Os seus olhos não são mais olhos como
Notem o que o texto diz, queridos, já me encaminho para a conclusão. Depois do reencontro com Deus, ele diz: para mim, bom é estar perto de Deus. Aleluia! Não quero mais saber do ímpio, não quero mais saber das coisas que ele tem, não quero saber das alegrias passageiras, porque bom é estar diante do Senhor, bom é sentir prazer na presença do Senhor, bom é sentir alegria na presença do Senhor, e a minha vida dedico a Ele. Ele não tem mais dúvidas, as dúvidas que assolavam a sua vida saíram. E agora ele está diante de Deus. Agora ele está na presença do Senhor, reconhecendo que mesmo com suas fraquezas, suas debilidades, suas limitações, Deus o quer diante dele. Deus quer você do jeito que você está, na situação que você estiver. Sabe que eu não sei se você de alguma forma se identifica com esse salmo. Eu me identifico bastante com esse salmo. Eu não sei se de alguma forma, alguma coisa desse texto lhe fala o coração. Eu ia adiar esse momento por muito tempo ainda na minha vida. Esse momento de estar aqui, porque passei por um período muito difícil, por uma situação muito difícil, e os meus pés quase caíram, os meus pés vacilaram, a minha fé vacilou, dúvidas, questionamentos vieram à minha mente. Até o meu chamado eu tinha dúvida. A depressão começou a tomar conta da minha vida. No momento da minha vida, eu precisei retomar. Houve momentos da minha vida que eu não acreditava que poderia estar aqui no púlpito novamente pregando. Eu olhava para mim e dizia: Deus, será que eu ainda vou ter condições, ainda vou pregar, ainda vou sentir alegria, ainda vou sentir prazer de estar na tua presença? Eu que ministrava louvor desde os 16 anos de idade, um obreiro muito novo, sou nascido na igreja, envolvido com o ministério desde muito novo, e a decepção tomou conta do meu coração. Eu li a Bíblia como um livro qualquer, as palavras não me diziam mais nada, eu olhava para elas e eu não conseguia tirar da Bíblia alguma coisa que me ajudasse. Meu coração estava sensível. Eu vinha para os cultos, cantava os louvores, eles não significavam para mim nada, eles não me diziam nada. Eu estava insensível. Levantar a mão, para que levantar a mão? Para que abraçar o irmão? Para que ficar sentando, levantando? Para que abrir um sorriso para o irmão? Eu não quero sorrir, estou infeliz. Será que você se identifica com isso? Levanta a mão, irmão, diz glória a Deus. Eu sempre fui um crente barulhento, sempre defendi os dons espirituais, as profecias, as línguas estranhas, sempre quis ver jovens, sempre preguei e queria ver jovens com autoridade pregando o Evangelho, fazendo missões, se entregando a vida que hoje nós não vemos. Na minha época de juventude, nós vemos jovens líderes cheios de
de graça, cheios de poder de Deus, jovens santificados, jovens que tinham prazer da oração, de buscar a presença de Deus. Sempre preguei isso. E agora eu me senti distante de Deus. O que vai acontecer? Até que eu entrei no santuário. Ninguém precisa mandar você adorar. Ninguém precisa dizer para você levantar a mão. Você tem que fazer isso espontaneamente diante de Deus. Aleluia. 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 Para encerrar, o que eu tive que fazer ao entrar no santuário de Deus? Eu tive que recomeçar. Recomeçar não é fácil. Recomeçar não é fácil, querido. Eu tinha uma carreira ministerial ascendente, meteórica. Recomeçar não é fácil. Recomeçar não é fácil. Meu coração estava embrutecido, eu estava doente, não conseguia perdoar quem me magoou, quem me ofendeu, quem me colocou naquela situação. Agora pregasse sobre perdão, muitas vezes preguei, ministrei sobre perdão. E dizia, perdão é uma decisão que você toma. Mas eu não consegui. Fizemos lá um perdão meia boca. Achamos que aquilo era suficiente. Não resolveu nada no meu coração. E meu coração doía. Até que eu resolvi recomeçar. No início de 2011 eu comecei a orar e disse, Deus, me dá um 2011 diferente. Muda a minha vida em 2011. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa na minha vida. E são coisas tão simples, irmãos. Às vezes uma palavra, às vezes um telefonema. Às vezes... Veja-se no seu coração. Não há alguém que você precisa perdoar. Veja onde você caiu, se você precisa recomeçar. Conceitos e valores, eu quero reconstruir.
seja Deus. Alguém disse certa vez Santo seja exaltado, Pai. que perdão é liturgia, que transforma o inimigo em alguém mais chegado. Talvez você esteja com essa dificuldade. Eu já tive, fui magoado na vida, e guardado rancor, amargo, ressentimento. E também outro alguém falou que quando nós nos liberamos, perdão, não liberamos, é como alguém que toma veneno esperando que a outra pessoa morra. Então às vezes estamos envenenados e achando que a pessoa que nós odiamos, que nós não conseguimos perdoar, é que vai morrer, mas quem está morrendo somos nós. A minha oração quando eu cheguei aqui esta noite, botei os pés aqui nesta casa, foi a seguinte: Senhor, que nenhuma pessoa que entrar aqui neste lugar esta noite, Senhor, saia do jeito que entrou, da maneira que entrou, mas que saia melhor. E o nosso desejo é esse. Deus sabe quem é você, e Ele quer te dar uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Coloque sua mão, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce Consolador, seja com cada um aqui presente